Devemos ter muito cuidado com a fonte que nos alimenta. Nem toda água é água potável, nem toda água ela é uma água própria para matar a sede. Nem toda fonte ela é pura, nem todo vasilhame está totalmente limpo, existe muito vasilhame contaminado. Pode-se pegar uma água pura de uma nascente totalmente potável e colocar em um vasilhame sujo, contaminado, e aquela água estará contaminada. Não estará mais própria para saciar a sede, para bebermos. Claro que estamos falando neste dia, nesta manhã, no contexto espiritual. Tratando-se das palavras de Jesus, é fonte limpa, é fonte verdadeira, é fonte pura. Mas essa água, este ensinamento chega até nós através de qual vasilhame? É um vasilhame garantido? Eu lembro-me de um fato que ocorreu na minha infância, isso lá pelo começo dos anos 60. Houve um período que nós estudávamos numa escola que nós precisávamos pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Estrada de chão, areião, terra de muita poeira. Então, na volta, principalmente, isso ocorria na volta, meio-dia, sol a pino. Voltávamos até um certo ponto e ali nós fazíamos um transbordo que nós chamávamos de baldeação. Só que esse segundo ônibus nem sempre vinha. Ou estava quebrado, ou o motorista estava bêbado e não ia. Às vezes ele ia bêbado mesmo, era importante que ia. Quando não havia esse segundo transporte, nós tínhamos uma caminhada para fazer a pé, uma caminhada de 9 quilômetros, até chegarmos em nossa casa. Era uma jornada muito dura, naquela terra de areião, de poeira, né? Às vezes com chuva, às vezes com calor. Era bem estressante, não era fácil, né? Hoje tem muitos jovens aí que não querem estudar, até merenda no colégio tem, né? Estudávamos em um colégio que nem banheiro não tinha, mas deixa para lá. Então, nós 6 irmãos, era 4 que fazíamos aquela peregrinação, os 4 mais jovens. Eu tinha um irmão que já desencarnou muito jovem, e ele era muito frágil, muito doente. E no meio, logo que começamos a caminhar, a uma certa altura do caminho, ele começou a dizer: eu estou com sede, eu preciso de água, eu estou com sede. E havia algumas casas em todo aquele trajeto, pouquíssimas casas. E incrível que naquele dia todas aquelas casas estavam fechadas. Aquela meia dúzia de casas, tinha que chegar a meia dúzia. Vamos mais adiante, quem sabe na casa do fulano, do ciclano, e vamos indo. Lá num determinado lugar, numa curva, havia uns animais pastando e havia uma pequena lâmina d'água sobre a grama, mas aqueles animais defecavam, eles urinavam dentro daquela própria água, bebiam daquela água, caminhavam ali dentro. Até tinha alguns animais ali. Ele jogou os cadernos para um de nós segurar, ele atravessou uma cerca de arame e volta fulano e não vai fulano. E, pela necessidade, a extrema necessidade que ele estava, ele se jogou naquele alambrado, atravessou-se, debruçou sobre aquela água e bebeu. Aquela água contaminada, aquela água quente do sol, aquela água suja. Bebeu desesperadamente. Final da ópera, que nós chegamos com ele em casa quase de arrasto, já com vômito e diarreia, e foi uma situação muito complicada, até porque no lugar que não se tinha recurso. A necessidade, a
aflição, cuidado. Cuidado aqui, eu estou dando exemplo deste meu irmão, por causa disso, cuidado. A necessidade, a aflição, ela nos leva a atitudes extremas, impensadas, agimos pelo impulso, pelo desespero, isso em todas as áreas da vida. Tudo que é ação impensada, ela acaba nos dando um saldo negativo. Quando abrimos a boca e falamos o que não pensamos, enfim, tudo. Mas eu vou em tal lugar, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo, porque é confiável. A fonte é confiável? Pode ser, mas muitas vezes o transmissor, o vasilhame, aquela água que estava ali caiu da chuva, água pura, mas estava contaminada, e muito contaminada, estava suja. Então, nesses momentos de aflição, são os momentos mais propícios para cairmos em verdadeiras armadilhas de espíritos mal intencionados, de espíritos baderneiros, de espíritos invejosos, de espíritos que estão sempre prontos para nos enrolar na vida. Por isso temos que ter muita atenção, muito cuidado, uma vida de oração, de atenção, de vigilância. Precisávamos estar carregando, e não tínhamos por descuido, mas precisávamos, cada um de nós, estar carregando o quê? Um pequeno cantil com água. Mesmo que ela não estivesse numa temperatura agradável, mas seria uma água limpa, mas não estávamos preparados para aquela caminhada. Embora sabendo que às vezes a condução vinha, em grande parte das vezes não vinha. Então, por despreparo, chegamos ao extremo. E situações extremas nos levam a cometer, às vezes, loucuras. Nos leva a cometer desatinos. Então, cuidado com a fonte que te alimenta. Cuidado. Tem pessoas que às vezes ocorre, e é natural, quando tem alguém com uma doença grave, às vezes até uma situação de saúde comprometedora, vai em tudo que é lugar, que é recomendado, lá paga tanto, em primeiro lugar. Aonde trabalha o dinheiro, não trabalha a espiritualidade divina. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Às vezes tem pessoas que chegam aqui na nossa casa espírita e dizem, eu vou lá em tal lugar lá eu pago caro, mas é bom. Bom o quê? Bom o quê? Tem um Jesus à venda lá? Mas fala em Jesus, Jesus é fonte limpa, mas e o vasilhame? Mas as situações exageradas, os momentos de aflições, de dor, os momentos de incompreensão do lar, os momentos onde não há diálogo dentro da família e o jovem sai a buscar um colo, um ouvido, um ombro e pega ombros espinhentos por aí, a gente sabe disso. Então, irmãos, vamos viver numa prevenção, num cuidado, carregando nossa reserva de fé, de confiança, porque os momentos de aflição chegam, os momentos extremos estão sempre chegando à nossa porta. E quando não temos estrutura, nos queremos sombra até mesmo de uma espinheira que esteja próximo de nós. E aí nós nos afundamos, aí nós erramos. Nós bebemos primeiro copo d'água que nos oferece e que muitas vezes serve muito mais para nos envenenar do que trazer um alívio à alma, ao espírito. Que o amor de Jesus, de Mãe Santíssima, esteja com todos nós, nossa querida e amada Mãe, e a proteção, claro, dos nossos irmãos de luz, que assim seja.